A primeira pergunta de hoje é do ouvinte Pedro, da cidade do Guarujá. Ele pergunta assim ao pastor: Pastor, um homem, quando tem a sua esposa e procura outra, é obrigado a dar a carta de divórcio? Então está aí a pergunta do ouvinte Pedro, da cidade do Guarujá, sobre essa problemática do adultério que nos nossos dias, infelizmente, é muito comum. Vamos ouvir então a resposta do pastor. Nós queremos dizer ao nosso consulente que essa colocação que foi feita na pergunta, quer buscar uma nova mulher, embora casado, e eu admito casado legalmente. De acordo com a Bíblia Sagrada, só há uma razão para um divórcio que tem apoio na Bíblia Sagrada. E esta colocação foi dada pelo Senhor Jesus Cristo, no capítulo 19 de Mateus, quando levantaram o problema da carta que Moisés havia dado aos israelitas, que se alguém não gostasse da sua esposa, daria uma carta de separação e ela então iria procurar outra pessoa e o homem estava livre para novo casamento. Mas Jesus reiterou, ou seja, declarou que esta colocação foi feita por causa da maldade dos corações dos homens, mas que no princípio não era assim, como nós lemos no livro de Gênesis. Quando foi feito o primeiro casamento, Deus disse ao casal: deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. E o que Deus ligou, não separe o homem. Então, qualquer tipo de divórcio, na base do que foi indagado, não tem apoio bíblico. Agora, uma única exceção levantada por Jesus Cristo está no capítulo 19, repito, e versículo 9. Digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, ou seja, de adultério, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Então aqui está, não há essa oportunidade que o nosso consulente aqui procura, porque se é um cristão que quer seguir a Bíblia Sagrada, está completamente fora da Bíblia Sagrada. Não tem apoio bíblico para tal condição. E, para ficar bem claro o caso, no livro de Hebreus, capítulo 10, nós vamos encontrar no versículo 3, o escritor dizendo: o casamento seja por todos honrado. Quem se entrega à prostituição, que é o sexo antes do casamento, ou seja, o casado com pessoa sem ser casado, ou o adultério, ele está fora da vontade de Deus. Então, deve-se manter o casal para os dois casados e não outra pessoa. Qualquer tipo de ligação é abominação aos olhos de Deus. A próxima pergunta é do ouvinte Erinaldo. Ele fala aqui sobre a questão da pessoa tirar a carta de motorista, tirar a habilitação para dirigir. Ele diz aqui o caso de uma pessoa que tem dificuldade para fazer aquela prova teórica, responder aquele questionário. Aí ele diz assim: por causa dessa dificuldade, a pessoa acaba pagando para passar nesse exame teórico. E aí o Erinaldo quer saber do pastor se isso é certo ou se está errado. Isso aí se refere a uma questão de honestidade que o Erinaldo está querendo saber. Apesar da pessoa ter dificuldade, ter problema de interpretação, de conhecimento, por causa disso ela pode pagar para poder passar, pastor? O que dizer? É errada essa situação.
ele deve se esforçar, estudar melhor mais um tempo e tirar uma carta de motorista legal, sem subterfúgios e sem essa situação que aqui está sendo admitida. À luz da Bíblia, não tem apoio essa forma de obter a carta de motorista. A próxima pergunta, agora aqui seguindo o nosso roteiro, é da ouvinte Josefa. Está aqui sendo identificada pertencente ao Adventismo do sétimo dia. Ela diz aqui que não ouviu, quando foi ao ar, a resposta do pastor para a sua pergunta, porque ela tinha ido trabalhar. Então ela pede, por favor, para o pastor repetir a interpretação bíblica do texto de Mateus, capítulo 5, versos 17 e 18, que eu estarei lendo para o pastor. Mateus, capítulo 5, versos 17 e 18, que dizem assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Nós queremos dizer à nossa consulente Josefa que apreciamos muito sua pergunta, porque nós temos aqui sido muito claros quando ouvimos ou recebemos perguntas que são assim, podem ser contestadas à luz da Bíblia Sagrada com movimentos que não são assim identificados como realmente cristãos. E no caso dos adventistas, citam esses 2 versículos de Mateus capítulo 5, na tentativa de provar que Jesus não veio anular a lei, que para eles, conforme interpretam, referem-se apenas aos 10 mandamentos. Então, lei para os adventistas se refere ou se limita apenas aos 10 mandamentos. Nós queremos dizer que a palavra lei, lei de Deus, lei de Moisés, conforme nós encontramos no capítulo 8 do livro de Neemias, indistintamente se refere a uma só lei. Não existem duas leis. Não existe lei dos 10 mandamentos. Vou repetir, não existe lei dos 10 mandamentos. Existe lei de Deus, lei de Moisés, que é abrangente. Agora, os 10 mandamentos fazem parte da lei de Deus, da lei de Moisés. E a lei de Deus e a lei de Moisés é uma expressão que se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia, com 613 mandamentos. Vou repetir, 613 mandamentos. Qualquer pessoa que se propuser a guardar a lei de Deus para alcançar meio de salvação, ele precisa saber o que está escrito no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Diz o texto: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Não diz da pedra, diz do livro. E como nós já dissemos, o que está escrito no livro da lei, ou o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, então contém aí 613 mandamentos. Se a pessoa quiser, eu quero me salvar por guardar a lei, muito bem, você tem que guardar nada menos do que 613 mandamentos. Agora, dada a impossibilidade, como diz Gálatas capítulo 2, versículo 16, é evidente que pelas obras da lei ninguém será justificado, é que Cristo veio e cumpriu a lei por nós, quando disse lá no Calvário:
em João 19:30 está tudo consumado. Então eu, pecador, não tenho condições de cumprir na inteireza a lei de Deus. O que eu faço? Eu aceito Jesus como meu Salvador, como meu Senhor, procuro obedecer a sua palavra, os seus mandamentos, conforme ele deu no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí sei que não estou me justificando pela lei, mas como diz Paulo em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Agora pode-se levantar a hipótese, se eu não preciso então guardar a lei de Deus e posso ser salvo pela graça, quer dizer que pode matar, roubar, adulterar? É uma pergunta perniciosa, porque a Bíblia já responde essa pergunta no capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos. Ele levanta a hipótese, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Nós somos servos daquele a quem nos apresentamos para servir. Se sou servo do pecado, vou servir ao pecado. Mas se eu sou servo de Cristo, eu vou servir a Cristo. E a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos no presente século sóbria, pia e justamente. Agora, a graça ensina, não somos anarquistas, desordeiros, dizendo não tenho lei. Vivemos sobre a graça trazida por Jesus Cristo e como servo de Cristo não podemos viver pecando. E nós queremos então dizer à nossa consulente que esse texto de Mateus 5, 17, 18 é preciso ser melhor entendido. Diz o texto que eu vou repetir: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, o que o texto está dizendo, duas coisas. Quando diz assim, não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então não está dizendo o texto aqui, enquanto existir sol, lua, céu, a lei vai permanecer. Está mostrando que a durabilidade da lei dependia de alguém que a cumprisse. Agora, obviamente, entendemos por João 19:30 que Jesus cumpriu a lei, logo a durabilidade dela acabou. Por isso que Jesus usa na Bíblia, aí no sermão chamado, esse sermão do monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ele usa um adversativo, porém. Eu, porém, vos digo, o que dizia a lei? Não adulterarás. Jesus declara, mas aquele que atentar numa mulher para a cobiçar, mesmo sem o ato sexual, já em seu coração pecou com ela. Então o que Jesus está fazendo é aperfeiçoar aquilo que não está de propósito dentro dos seus preceitos, da sua ordem. Como ele diz também em seguida, ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Bateu, leva.
Eu, porém, vos digo, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. E aí continuou, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E aí está, então, o que nós, como cristãos, devemos obedecer. Está ali o Sermão do Monte muito claro. E Jesus, na conclusão, ele chegou a dizer, quem ouve minha palavra e guarda, é comparado ao homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, sopraram ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa e não caiu. Estava bem edificado. Mas quem ouve minha palavra e não observa, é como uma pessoa que constrói uma casa na areia, no tempo da chuva, no tempo do vento, aquela casa desmorona porque não tinha alicerce. A próxima pergunta é do ouvinte Roberto, aqui identificado como da Igreja Sinos de Belém. A pergunta eu vou transmiti-la ao pastor da maneira como chegou aqui para mim. Parece não fazer muito sentido, mas vamos ouvir então a resposta do nosso pastor. Uma evangélica pode namorar com uma menina do mundo? Eu não admito, pessoalmente, opinião, que esta pergunta tenha sido elaborada corretamente. Quem seria capaz, uma evangélica, pergunta se pode namorar com uma menina. Eu admito que ela está querendo dizer com um jovem que é de fora. Porque, de acordo com 2 Coríntios 6,14, a Bíblia diz, não vos ponhais debaixo de um jugo desigual. Logo, à luz da Bíblia Sagrada, o pedido dela de orientação não tem aprovação. Não vou aceitar essa colocação de que ela pudesse fazer essa pergunta de namorar uma menina, porque isso é contrário abertamente contra a palavra de Deus. Diz o texto de 1 Coríntios 6 e 9, só vou ler para ficar bem conhecido das pessoas. Essa prática indica pessoas que se relacionam sexualmente com pessoas do mesmo sexo, ou seja, homem ou seja mulher. O que é que a Bíblia diz? 1 Coríntios 6, 9, não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis. E aí começa a colocar o título de pessoas que praticam certas coisas que não vão herdar o reino de Deus, a menos que se arrependam. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Então aí está essa colocação. Duas palavras aqui que parecem ser desconhecidas por alguns dos nossos ouvintes. A primeira palavra é efeminados. O que é um efeminado? A segunda palavra é sodomita. O que é um sodomita? Efeminado é um homem que serve de mulher. E sodomita é aquele homem que se satisfaz com outro homem. Então, a Bíblia diz claramente o que vai acontecer. Eles não vão herdar o reino de Deus. Existe possibilidade de perdão e de restauração? A Bíblia confirma no contexto. E é o que alguns de vós foram, mas haveis sido libertados, curados, abandonaram tais práticas e agora são pessoas limpas que servem o reino de Deus. Então Deus perdoa. Agora, se continuar, a situação é pessoal. A próxima pergunta é do ouvinte Dagoberto. Ele aproveitou aqui a resposta do pastor com relação ao tema adultério, esta infelicidade dos nossos dias. E o Dagoberto pergunta ao pastor, pastor, como fica a situação das pessoas que cometem o adultério diante de Deus?
qual é a situação desta pessoa diante do Senhor, que trai a sua esposa ou a esposa trai o seu marido? Como é que elas ficam diante de Deus, pastor? Bom, eu admito que qualquer pessoa que cometa o mais terrível pecado, ela pode ser perdoada por Deus quando abandona a situação e começa a viver uma vida diferente. Então nós temos exemplos muito grandes. Por exemplo, nós poderíamos citar aqui um exemplo no livro de Isaías, expondo até onde vai o poder de Deus para limpar uma pessoa que caiu fora da presença de Deus, ou seja, errou gravissimamente, está arrependida, quer mudar. Ele pode ser restaurado? Isaías capítulo 1, versículo 18. Vinde então e provai-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se fordes rebeldes e se recusardes, sereis devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Tenho lido o profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18 e até o versículo 20. Então, é preciso que haja arrependimento. Agora, passando para o Novo Testamento, nós temos aqui especificamente no capítulo 21 do livro do Apocalipse, uma série de pecados que vão tirar as pessoas do céu. A pessoa pode ter cometido qualquer um desses pecados, mas em vida, se arrependendo, ele obtém o perdão de Deus. Porque diz o texto bíblico que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Então, a solução da parte de Deus. E diz o texto para aquelas pessoas que não se arrependem e morrem na impenitência. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, está aqui, fornicar é adultério, é prostituição, está tudo abrangente aqui nessa palavra, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será do lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Agora, passando para o capítulo 22, então vamos encontrar o recurso. Quando lemos assim, bem-aventurados, estou lendo o Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito de entrar na cidade pelas portas. Repetindo o que lemos no 21, 8. Versículo 15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Persistiu e morreu. Nesse estado, não tem entrada no céu. Rapidamente, pastor, uma pergunta aqui do ouvinte Rafael, da cidade do Guarujá. Ele pergunta ao pastor qual a responsabilidade da igreja com os membros que estão impedidos de irem à igreja tomarem a ceia do Senhor. Qual a responsabilidade para com esses membros impedidos de virem à casa do Senhor, pastor? As obrigações dos pastores está determinada no livro de Hebreus, capítulo 13, onde nós lemos a respeito da colocação. Primeiro, temos aqui o versículo 17, obedecei a vossos pastores,
Sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então nós temos aqui a obrigação do pastor, em primeiro lugar, velar, que é ser uma pessoa que está sempre atenta à situação de cada pessoa da igreja. Começou a ausentar-se da igreja, o que está acontecendo? É a obrigação do pastor fazer visita para saber o estado dessa família. Quando não, ele pode indicar um obreiro dele categorizado que vai fazer esta visita e colha informações para trazer para o pastor. Um caso de uma pessoa que está impossibilitada de ir à igreja por motivos próprios, aceitáveis, e se ela quiser participar da ceia, é nosso dever levar a ceia para esta pessoa, mesmo se tratando apenas de uma pessoa, mas tem família, e ali juntos nós nos reunimos, cantamos hinos de louvor e fazemos uma celebração específica para a própria pessoa que não pode ir à casa de Deus. Agora, não podemos deixar de ser atentos a essas colocações, porque a Bíblia declara no Antigo Testamento que o líder do povo que não tinha cuidado com os cidadãos, ele era cobrado de Deus. Só vou ler para conhecimento dos nossos ouvintes. Ezequiel capítulo 34 diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetize e dize aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Então, como diz o texto, comeis a gordura, vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, as doentes não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Então aqui está, do versículo 1 ao versículo 4, Ezequiel 34, que nós podemos aplicar às nossas vidas hoje como líderes e dirigentes de igreja, no cuidado que devemos ter com a própria igreja.